Estamos de volta para te contar que o Brasil tem o terceiro pior índice de saúde mental no ranking de 64 países. Está à frente apenas do Reino Unido, e da África do Sul, e 11 pontos abaixo da média geral. Os dados são do relatório anual do Estado Mental do Mundo. A pandemia foi um acelerador de problemas como depressão e ansiedade. E muita gente ainda não se recuperou, mas a história que você vai ver agora é um caso de sucesso. E pode servir de inspiração para quem ainda está sofrendo. É a história do Rodrigo, que superou a depressão ao organizar passeios, trilhas, rapel em meio à natureza. Mas vamos deixar o próprio Rodrigo contar melhor como tudo aconteceu, né? Nossos convidados são o psicólogo e nosso colunista, Alexandre Brito, e o Rodrigo de Souza. Bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigado. Rodrigo, vamos lá. Como é que tudo começou então? Vamos lá. Em 2013, passei por um evento no Estado, era servidor do Estado, de demissão do serviço público, término de casamento, me enfurnei numa depressão e 5 meses de cama. Sem levantar da cama praticamente. Alguns bons amigos por perto ali tentando fazer uma coisa ou outra. E no meio desse caos todo, meu irmão mais velho falou, vamos andar no mato. E me levou para Pancas, que para mim é o paraíso para quem pratica esporte e aventura. E os primeiros meses, 8 meses, foi andando mesmo, dentro de mata. Eu entrava numa mata e ficava lá o dia todo, perdido lá, caminhando, sem rumo. E como autoafirmação para aquilo tudo, eu comecei a colocar foto no Facebook. Foto no Facebook, começou a chegar gente. As pessoas perguntavam, cara, o que você está fazendo, onde você está indo? Começou a chegar gente. E eu acabei percebendo que era um monte de gente que se identificava comigo, com a condição que eu estava. E, pô, como é que o Rodrigo consegue arrancar tanta força depois desses traumas todos? E começou a chegar gente, muita gente, muita gente. E inicialmente era autoafirmação mesmo, para sair daquele estado de crise. E foram 3 anos juntando gente de todo tipo, que eu acho que era muito parecido comigo, com algum sofrimento muito sério. E assim, não foram poucas as vezes que eu conversei com gente que estava em situação pior do que eu estava. De gente que mal conseguia andar, de gente que estava a ponto de meter uma bala na cabeça, de gente que, numa trilha uma vez em Pancas, uma mulher tirou um pacote de remédio desse tamanho, na hora que ela ia tomar, eu falei, caramba. Aí deu um abraço, chorou, falou da vida pessoal, de um monte de questões familiares, deu um abraço. Fiquei com ela pelo menos 1 hora, liberei a equipe com o pessoal e fiquei ali. E depois terminamos, deu um abraço, chorou e a gente mantém contato até hoje. A vida, assim, ela continua andando, a vida vai sendo mudada por esse contato com a natureza. Então, assim, eu acredito que as trilhas, essas atividades me tiraram do buraco. Literalmente me trouxeram da morte para a vida. A gente está vendo umas imagens lá na tela. Ó. Olha que legal. Isso onde? E aí, depois das Ali caminhadas, você começou a fazer rapel, né? Isso. Mais aventura. Então, o Júlio, que é o meu parceiro de negócio, ele falou para eu fazer virar um negócio. Gostei. E tem 4 anos, 5 anos que a gente fez virar um negócio. E o ano passado a gente decidiu investir no rapel. Nós levamos a equipe toda para São Paulo, fizemos cursos lá em São Paulo e hoje a gente tem 6 peritos em esportes de aventura, de altura, vertical. E a gente está fazendo muito rapel no estado todo. Essa aí é em Pancas, na Pedra da Boca. Muito legal. Muito Na legal. região dos Pontões. Agora, Alexandre, qual a relação entre as trilhas, ficar no meio da natureza, O esporte, caminhar, né? fazer esporte de aventura, com esse combate, essa batalha contra a depressão? Olha, a gente vê o quanto que um esporte, o contato com a natureza, e principalmente quando é algo que envolve uma certa aventura, te desafia também, te coloca em movimento e é terapêutico. Pode não ser terapia, porque tem coisa que é só na terapia, mas é muito terapêutico e faz com que você também tenha o quê? Coisas importantes para quem está em tratamento, por exemplo, da depressão, que é a socialização, ter contato com outras pessoas, é ter motivos para se levantar, ter motivos para se desafiar. Então, tudo isso faz com que, de alguma forma, esse cuidado, esse tratamento, use o esporte, a aventura,
e esses desafios para que você comece a retomar seus sonhos, desejos, propósitos e perceber também como essas atividades são feitas em grupos, que pode ter uma rede de apoio. E uma coisa muito interessante sempre quando a gente fala de transtorno mental, ou até mesmo questões do suicídio, como o Rodrigo trouxe, é que às vezes um desconhecido faz toda a diferença. Um encontro que você não espera ter faz toda a diferença. Uma palavra que você mal espera que também vai escutar pode fazer toda a diferença, salvar uma vida e fazer com que você consiga, né, ter mais sentido e comece a voltar a sentir a vida. Então, outro ponto fundamental também é essa identificação entre pessoas que passam por um sofrimento e acabam tendo uma certa empatia, compreensão com o outro, né? Aí começa a desenvolver da empatia uma simpatia, começa a ter esse contato que é um suporte para a saúde mental e é um suporte mesmo para que a pessoa consiga ali se reerguer no seu tempo e começar, junto também do esporte da aventura, o seu tratamento, né? Então, tudo isso contribui muito para a saúde mental. É aquela questão de você não estar sozinho, né? Exatamente, Andressa. Agora, Rodrigo, como você relatou, no início as pessoas que se aproximavam tinham ali alguma identificação, inclusive com o seu quadro Muito. depressivo. Muito. Mas hoje isso se alterou ou há uma acho- preferência, digamos, por essas pessoas ainda que enfrentam Eu quadros acho de que depressão? aumentou muito. É? Muito. A gente consegue fazer essa avaliação quando a gente para analisar o perfil da galera, do pessoal que anda com a gente. Certo. Tem um pessoal que vai pela aventura mesmo, mas é um volume muito alto. Acho que 60%, 68% do pessoal que anda com a gente são pessoas que estão querendo viver, saindo de um trauma ou numa angústia muito grande e buscando algum espaço em algum lugar para poder se encontrar. Eu acho que os encontros, o professor falou sobre essa relação humana. Eu acho que está todo mundo em busca de um afago, de um carinho, de alguém que fala assim, dá a mão e vem, vou te tirar daí. E eu acho que essa conjuntura de esporte na natureza, ela faz com que o indivíduo que talvez ele não tenha uma força física para passar um obstáculo, mas ele tem uma turma ali, vem. E isso aqui faz assim, tem um poder maravilhoso. Que lindo. Impressionante. Me conta uma coisa, o que você sentia lá no início, quando você estava mesmo, como você mesmo disse, no fundo do poço, no buraco, né? O que você sentia quando você ia pro meio da natureza, caminhar sem rumo? Era a hora que eu tenho minhas crenças e a hora que eu queria encontrar com um Deus que na minha cabeça tinha deixado de existir. E em algum momento, isso aconteceu no Pico da Bandeira até, 2015, falei, cara, isso só pode ser Deus. Tinha uma lua de sangue de um lado e um sol grande nascendo do outro. Eu parei e falei, isso só pode ser Deus. Então, assim, eu acho que a gente acaba se encontrando com alguma espiritualidade e alguma significância. Cada um tem suas crenças, mas você acaba encontrando com alguma espiritualidade que em algum momento você perdeu ela. E isso acho que reflete por onde passa. Onde que você vai passando, você vai entregando isso de alguma forma. E eu acho que foi esse o encontro. Você se emociona. Muito. A gente também. Muito, porque Eu tô aqui, ó, caiu um cisco. não é fácil ter uma arma na mesa e passar um ano inteiro tentando enfiar uma bala na cabeça. E aí quando você sai disso, você fala, caramba, vale demais a pena viver. Que lindo. Maravilha, maravilha. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada pelo depoimento. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Andressa. Vamos nos recuperar aqui na previsão do tempo?